uma alegria estar na Igreja Batista Betel, mais um segundo domingo. Pastor, eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer de mim e a gente vai poder continuar por muitos anos assim, como já tem sido. Eu realmente gosto da Igreja Batista Betel. Quero sempre poder estar voltando. Eu não falo isso da boca para fora porque, de fato, nos momentos em que a gente precisou bastante, não que não precisamos mais, sempre precisamos de ajuda. O pastor e a pastora estavam prontos a nos ajudar. Sempre fomos tratados com muita honra. Agradeço e quero poder retribuir do mesmo modo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja. A todos aqui também, por quem nós temos um carinho imenso. Existem pessoas, inclusive, que são até mais próximas e a gente tem até um contato maior. Eu agradeço demais a cada um de vocês. Deus abençoe. Deus, como vocês sabem, há um bom tempo atrás colocou no meu coração um desejo muito forte, uma vontade muito grande de falar sobre sabedoria. Eu não falo sobre sabedoria porque sou sábio, ao contrário, é porque estou em busca de sabedoria, quero publicar e proclamar a sabedoria de Deus na face da terra na medida das minhas forças. E tudo que eu puder fazer, eu quero fazer para o reino de Deus, assim como eu sei que todos que estão aqui pensam do mesmo modo com relação ao propósito e ao chamado que Deus deu a cada um de nós. Nós precisamos cumprir a grande missão de ir e pregar o Evangelho e cada um do modo com que Deus chamou. E eu, nesse desejo grande de falar sobre sabedoria, um dos textos que eu gosto muito, além do de Provérbios capítulo 4, versículo 7, é Lucas 2,52, que diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria e em estatura. Jesus perante Deus e os homens. Isso nos mostra que nós, como imitadores de Cristo, devemos fazer e proceder do mesmo modo. Crescer em graça, em sabedoria, crescer em conhecimento da palavra de Deus e em estatura. E eu gosto de interpretar quando a Bíblia diz crescer em estatura, claro, estava se referindo ao crescimento físico de Jesus, não apenas um crescimento físico de uma criança, mas também nós cuidarmos da nossa própria saúde, o que é algo extremamente importante, porque nós somos o templo do Espírito Santo, afinal de contas. Hoje eu quero ler um texto que está em Provérbios iniciar a mensagem com um texto que está em Provérbios capítulo 11, versículo 17. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Isso, esse mesmo. Nessa mensagem de Provérbios 11, 17 diz: quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Só até aqui. Há um tempo atrás, enquanto eu estava numa viagem, me veio assim, a gente estava conversando dentro do carro e me veio uma ideia grande e eu senti vontade de falar e registrar ela. E eu creio que veio de Deus porque tem embasamento bíblico e o fundamento bíblico é esse texto. A frase, toda a ideia se resumia em uma frase: se nós soubéssemos que ao fazer bem aos outros estamos fazendo bem a nós mesmos, o mundo estaria muito melhor e estaríamos abençoando muito mais pessoas. E isso é o que diz em Provérbios 11, 17. E o pastor, inclusive, quando o pastor citou o exemplo das empresas que procuram orientação de especialistas e os especialistas ensinam a doar, a ajudar, a ceder, a abençoar, é nada mais do que esse texto que se aplica na nossa vida espiritual. Eu reparei que quanto melhor eu trato as pessoas, mais receptivas ao Evangelho elas se tornam. Isso é um princípio bíblico. Quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. Mas parece um conceito simples, mas muita gente tem uma dificuldade grande de entender sobre isso. E a dificuldade está na ideia assim, o exemplo que eu citei, e é um exemplo interessante, nós fomos hospedados num hotel, e o horário de nós sairmos daquele hotel era às 2 da tarde. Um hotel bom, e o hotel permitiu que a gente ficássemos até às 5 horas da tarde sem pagar nada extra. E eles colocaram também chocolate em cima da cama. E além do chocolate sem custo, eles também colocaram um bilhetinho escrito à mão todos os dias em que estávamos hospedados lá, agradecendo a visita de cada um, com o nome de cada um de nós escrito à mão. Dava para ver que eles tinham um cuidado diferente com as pessoas, e era um hotel bom. E a gente perguntou no final, falou: viu, por que vocês fazem isso? E eu nem sei se eles são cristãos, veio bem a calhar com o que o pastor disse. Eles falaram: olha, nossos patrões nos ensinaram que o dinheiro nem sempre é tudo. Hoje eu posso deixar vocês ficarem até mais tarde aqui, eu perco alguma coisa aqui, mas depois vocês vão nos recomendar e ter uma boa impressão nossa. Eu descobri que quando eu preguei o Evangelho para pessoas que eu estava tratando bem, com quem eu estava cultivando uma boa amizade, carinho e respeito, quando eu fui falar de Jesus Cristo e inclusive entrar em questões doutrinárias um pouco mais complexas e difíceis, essas pessoas receberam melhor o Evangelho, elas aceitaram melhor a palavra de Deus.
Porque nós estamos aqui para servirmos e não para sermos servidos. E tudo que eu plantar, eu vou colher. Inclusive palavras, investimento, não apenas dinheiro. Dinheiro também. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 9, no capítulo 8 e 9, ele está se referindo a finanças. Mas não é apenas a finanças. Tudo que nós investimos no reino de Deus, nós iremos colher. E isso é sério, tudo que eu faço acontecer para os outros, Deus fará acontecer para mim. Efésios capítulo 6, versículo 8. Não importa o que eu fizer para o reino de Deus, Deus multiplicará na minha vida. E muitos derradeiros serão os primeiros no reino dos céus. O que eu quero dizer com essa mensagem de Provérbios 11, 17? Que quem faz bem aos outros está fazendo bem a si próprio. É conscientizar a cada um de nós, o que inclui eu, porque sempre que eu estou pregando, esses dias eu até brinquei com a Alana, eu falei, nossa, às vezes eu escuto uma mensagem minha, eu li o livro que eu escrevi com 13 anos, eu falei, eu estou aprendendo comigo mesmo, estou precisando ler mais o que eu mesmo escrevi, ou ouvi umas ministrações minhas, porque nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas e precisamos corrigir a nossa conduta, e o mais importante, precisamos manter em nossa mente a verdade, porque senão ela apaga. Pode reparar que já teve momentos na tua vida que você começou um projeto, começou a fazer alguma coisa, ou falar de algo, e aquilo estava quente, falando, daqui um pouco você parou com aquilo, esqueceu e começou outro. Não que esteja errado, às vezes era alguma coisa momentânea. Você estava querendo um carro novo, e daí você estava todo dia falando de carro por um período de uns 6 meses. Você não comprou o carro, esqueceu o carro e agora agora você fala de outra coisa. De repente você acabou de aprender que tem uma nova estratégia para perder peso, e daí você começa a falar bastante daquilo por um tempo, bastante, de repente você para de falar, esquece, e até perdeu ou não perdeu o peso, mas aquele assunto morre. Aí passa um tempo, alguém te fala, sabia dessa estratégia? Eu lembro, há um tempo atrás eu aprendi sobre isso. Não tem problema, isso é normal, porque se nós fôssemos pensar em tudo que passa em nossa mente durante todos os dias de nossa vida, não ia ter espaço mental para isso, mas existem coisas que nós temos que mantê-las diariamente em nós. Por isso meditarei na palavra do Senhor de dia e de noite. É todos os dias lendo a palavra do Senhor. Por quê? Porque senão eu vou esquecer ela. Porque senão eu vou esquecer o que a Bíblia diz. Senão eu vou esquecer o que diz Salmos, Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas. Eu não vou mais nem lembrar o que é. E quando você vai esquecendo, você começa a perder a responsabilidade por causa daquilo. Agora você não tem mais o mesmo senso de responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, porque você já não está mais construindo e edificando a sua fé. O tema da mensagem de hoje é fortalecendo a nossa fé. O nosso objetivo é estruturar a nossa fé, e para fazermos isso, nós precisamos de um acesso diário à palavra de Deus. Teve até um tempo atrás, hoje eu não trouxe, não tenho mais, mas quem sabe mais para frente nós teremos, eu trouxe um plano de leitura bíblica. Aquele plano, o estímulo e a vontade e o objetivo de entregar aquele plano é o quê? Todos nós temos, se você abrir sua Bíblia, provavelmente, dependendo da Bíblia de estudo que você tem, lá no final dela você vai encontrar um plano, ou você encontra um plano de leitura bíblica para o ano na internet. Qual o objetivo disso? Manter aceso em nós a chama da palavra de Deus, para que nós não venhamos enfraquecer na fé, adulterar, pecar, trair, matar, roubar, caluniar, perder a salvação. Paulo, mas a salvação não é pelas obras. De fato, a salvação não é pelas obras, mas a depender do que eu faço, eu posso perder a minha salvação. Ah, como assim? Isso é bíblico? Gálatas 5,19 elenca uma série de obras da carne: lascívia, prostituição, adultério, imoralidade, passa um monte de obras da carne, e no final diz: e os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5:21. Até se tiver como colocar esse texto, Gálatas capítulo 5 versículo 19, olha o que diz, olha quais são as obras da carne. No versículo 22 são os frutos do Espírito, as obras da Gálatas 5:19. Vamos acompanhar, do 19 até o 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 20. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ué, Paulo, mas a salvação não é pela fé? É pela fé. Olha Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7. Romanos 2, 6 e 7. A salvação é pela fé, e nós provamos a nossa fé pelas nossas obras. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Versículo 7. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Versículo 8.
mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Agora Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago capítulo 2, versículo 17. Esse é um texto importante que trata do tema, e esse texto de Tiago vai nos ajudar a entender como nós podemos fortalecer a nossa fé. Tiago 2, 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como eu provo, e no texto, não precisa colocar ali, mas no texto continua. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obra não salva ninguém. Efésios 2, 8. Eu vou ler, esse é um texto importante também. Efésios capítulo 2, versículo 8. Se der para colocar ali. Efésios 2, 8. Gálatas, Efésios. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Olha o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Viram que no mesmo texto que diz que nós não somos salvos pelas obras, está dizendo que nós, como somos criatura de Deus, temos que praticar boas obras? Então não é porque eu tenho fé que agora eu posso praticar um monte de obras más, porque de acordo com Gálatas 5, 19 a 21, eu vou perder a minha salvação. E isso é, os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Alguns poderiam dizer, você nunca teve a salvação. Tá bom, é uma forma de interpretar. Outros poderiam dizer, você vai perder a salvação. Eu prefiro dessa forma, porque a Bíblia diz que aqueles que já uma vez estavam com Deus e depois desviaram-se de Deus, maior condenação haverá para eles. E eles serão dignos de mais açoites, porque conheceram a verdade. Por que tudo isso? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o tema da mensagem de hoje, como fortalecer a minha fé. O tema da mensagem ele é curto, eu quis dar uma ênfase nessa introdução para nós entendermos a importância de nós fortalecermos a nossa fé. Se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus, eu não sou salvo, porque como nós vimos, a salvação é pela fé em Cristo. Não adianta nada eu fazer um monte de obras boas e não confessar com minha boca e crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, através que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que eu não serei salvo. Eu posso ajudar os pobres, eu posso ser um milionário que dou dinheiro para todo mundo, que eu vou ser condenado e não vai ter efeito nenhum. Eu posso ser um pobre que falo bem das pessoas, que ajudo os idosos na rua, vou ser condenado do mesmo jeito. Mas se eu crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que se eu confessar isso e crer no meu coração, então eu serei salvo. Romanos 10, 9. Esse é um tema importante, e é por isso que nós temos que fortalecer a nossa fé. Muitos de nós, não sei se você já passou por eventos como tais na sua vida, muitos de nós temos momentos assim, eu estou firme com Deus, está tudo uma bênção, e de repente você fala, Paulo, eu não sei o que está acontecendo, parece que tem um vazio, eu estou tentando, eu estou indo para a igreja, eu acredito em Deus, eu até tenho lido a Bíblia, mas parece que falta alguma coisa. Eu não sou apegado aos bens materiais, eu tento fazer as coisas para Deus, eu oro, eu vou para a igreja todo domingo, entrego os dízimos, mas eu sinto que algo falta para parece que eu queria ficar mais próximo de Deus, ter um relacionamento mais íntimo com Ele, ouvir mais a voz dEle, entender melhor de Deus, e tenho dificuldade. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive algumas pessoas mandam essas dúvidas e elas me perguntam por que isso acontece. E essa foi uma das razões porque eu decidi desenvolver e montar esse tema de hoje, fortalecer a nossa fé. E o primeiro item que eu escolhi, que nos ajuda para entendermos como fortalecer a nossa fé, com respaldo bíblico. Qual o respaldo bíblico? O texto que nós lemos de Tiago 2:17, Hebreus 11:6, e teriam mais passagens, Efésios 6:8, o Romanos 2:8 que nós lemos também, várias outras que, inclusive quando o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 1, do 17 ao 19, a vivermos de fé em fé. O justo, Hebreus 11:38, o justo viverá da fé, que é o que está em Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Portanto, nós temos que edificar a fé. E qual seria o primeiro item? Como que eu faço para fortalecer a minha fé? O que eu diria para você é nós servirmos, com base nesses textos bíblicos, nós servirmos a Deus de forma ativa. Isso não está na Bíblia com essas palavras, mas é o conceito que nós retiramos através dessas leituras, principalmente da de Tiago. Como assim?
Existem duas formas que você pode usar para servir a Deus. Você pode dizer para mim assim: Paulo, eu sirvo a Deus. Aí eu te pergunto, como? Todos os domingos eu vou à igreja, eu ouço o culto, como você está fazendo aqui agora. É errado? Não, é bom, porque senão nós não estaríamos aqui. O pastor não viria pregar, eu também não viria se isso fosse mal. Isso é bom e deve ser prorrogado, e que se continue isso, porque embora a igreja não salva ninguém, a igreja nos alimenta de Deus. E é aqui que nós vamos receber o alimento da palavra de Deus para mantermos-nos na presença de Deus. Nós vamos congregar, estar com irmãos, aprendermos e crescermos. Onde há dois ou mais reunidos na presença de Deus, ali o Senhor estará. Mas aí eu te digo, o que é mais fácil? Você sentar num culto num domingo, ou você sair na rua e distribuir alguns panfletos? Aí você fala, acho que sentar, assistir um culto é mais fácil. Para algumas pessoas não, mas para a maioria é mais fácil você sentar. O que é mais fácil? Você sentar na internet, pegar um vídeo no seu celular ou no computador, no YouTube. Eu vou assistir agora o pastor Silas Malafaia. Aí você liga lá. Não estou falando para você assistir ele, mas eu gosto, mas é um exemplo. Vou assistir o pastor Silas Malafaia. Você clica lá e começa a assistir. Que bom, é ótimo fazer isso. E o que é mais fácil? É fazer isso ou você falar para a tua família assim: essas férias de final de ano a gente não vai para a praia, a gente vai assistir o congresso que está tendo do Silas Malafaia lá em, sei lá, Belo Horizonte. Nossa, mas vai ter um culto, a gente vai arrumar as malas, vamos entrar num ônibus, a gente vai para lá, vai passar 2-3 dias com esse foco. Qual é mais fácil? É mais fácil sentar na sua sala. E em qual deles você vai estar intensificando mais a tua atitude? Naquele que eu estou indo viajar. No primeiro modo, quando você assiste algo na internet, o que é bom, e eu faço também, nós estamos servindo a Deus de forma passiva. Não é pecado, mas é menos intenso. Quando eu pego as minhas forças, pego o meu salário, invisto numa viagem para assistir uma palestra, você tem problema no casamento? Você investe teu salário, tua renda em um livro, em um material sobre casamento, vai ouvir uma palestra, você está servindo a Deus de forma ativa. E é nesse momento que você começa a mostrar mais obras que comprovam a tua fé. São obras que testificam da tua fé. São obras que confirmam a fé que você tem. E quanto mais intensa elas são, a Bíblia nos ensina em 1 Pedro 1,16 e 17, que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Não para salvação ou condenação, mas no julgamento das nossas obras. E o mesmo está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Abriram-se os livros, e os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros, a saber, as suas obras. Nós seremos julgados por elas. E quando nós começamos a servir a Deus de forma ativa, você começa a ver mais resultados. Eu vou dar um exemplo excepcional para você entender isso, que pode estar acontecendo com você. Se estiver acontecendo, cuidado, embora não esteja errado. Quanto mais intensa a nossa busca por Deus, maior a nossa fé. Quanto mais intensa a minha busca por Deus, maior a minha fé. Como? Porque o justo viverá da sua fé. Nós temos que viver de fé em fé. E quanto mais nós fazemos, mais nós colhemos. Gálatas 6:7 e 6:9. Então nós temos que fazer para o reino de Deus. Plantar, semear e colher não é apenas em dinheiro, mas também na palavra de Deus. Qual o exemplo? Se estiver acontecendo com você, é bom você tomar cuidado. Muitos pais querem que os filhos cresçam aprendendo a palavra de Deus. E eles servem a Deus educando as crianças de forma passiva. Como? Vem para a igreja no domingo, a criança vai para a escola dominical e faz uma oração antes de dormir com o filho. Está errado? Não, isso é ótimo. Inclusive isso minha mãe fez comigo por muitos anos. Não está errado. Mas se você quer servir a Deus de forma ativa, intensificar a tua fé, fortalecer a tua fé, você, além de fazer isso, você pode também fazer um culto doméstico um dia por semana na tua casa. Todos os dias, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Desse jeito você vai estar ensinando a criança no caminho em que ela deve andar. Isso é servir a Deus de forma ativa, intensa, mais forte. E isso é fundamental, porque nós fortalecemos a nossa fé desse modo. Por isso que eu te encorajo hoje, e isso serve tanto para mim quanto para você, para todos nós, para sempre crescermos na fé, é procurarmos meios de ativamente servir ao Senhor. Se você não tem dom de vir ao púlpito para pregar e falar, faça no teu trabalho. Você pode evangelizar as pessoas, ensinar sobre o amor de Jesus, falar sobre a salvação, falar sobre Deus com panfleto. Você pode investir financeiramente no reino de Deus, mas sempre lembrando que quanto mais intensa a sua atitude em prol do reino de Deus, maior será a tua fé. E por quê? A fé, uma das formas que a última que eu vou elencar é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus é o que nós aprendemos no livro de Romanos. E quando nós buscamos a palavra de Deus, intensificamos o nosso carinho por Deus, fazemos mais por Ele, nós temos mais desejo de fazer mais. E eu digo por quê?
É fácil. Quanto mais você alimenta os seus desejos carnais, mais vontade você tem de permanecê-los. Por isso que José fugiu da aparência do mal. Por isso que o apóstolo fala para nós, não, o apóstolo Paulo diz que as más associações corrompem os bons costumes. Em 1 Coríntios 15:33. Porque se você andar com más pessoas, com más companhias, você vai corromper os teus bons costumes, porque aquilo é do que você está se alimentando. E o que nós vemos, lemos, falamos, com quem andamos, aonde estamos, vai construindo quem nós somos. E eu já disse outra vez que nós somos como se a maior parte de nós é feita do que nós não percebemos. Enquanto eu estou falando aqui no púlpito, eu estou exercendo o meu raciocínio lógico. Eu estou pensando, antes de eu falar, eu penso no que eu falo. E antes de você falar alguma coisa, você pensa no que você vai falar. Essa é a nossa ação. Antes de agir, sem você pensar, por mais que você não perceba, você pensa. Por isso que você não sai xingando todo mundo na rua, fazendo um monte de coisa que não deve, porque você pensa antes. É passado pelo filtro do seu consciente quando você vai agir. Agora, quando você vai reagir, ele não passa pelo filtro do consciente. E um exemplo é quando você está dirigindo e alguém te fecha. Dependendo de o que você grita do carro, mostra do que você está cheio e do que você se alimentou. Se alguém pisar no teu pé, você vai falar ai, ou você vai soltar um palavrão bem feio para ele. Você não precisa falar ai, que dor, né? Mas vai depender das coisas, como você reage a uma circunstância, a uma pessoa em dor, a uma crítica. Se eu olhar para você e te criticar, a pessoa que está do teu lado não precisa fazer isso. Olha para você e fala, você está com um mau hálito muito sério. Você ia falar, viu, você cheirou o teu para você falar do meu? Essa seria a sua reação imediata, porque essa é a sua reação. Essa seria a sua reação imediata, ou você ia falar, nossa, eu não sabia, vou ver se eu comi bem, escovei os dentes, me alimentei, posso estar com algum problema. Imagina se você ainda descobre que está com um problema sério e pode resolvê-lo. As nossas reações mostram o que nós somos. As ações não, eu consigo disfarçar quem eu sou. Agora, conforme você vai estudando as reações das pessoas, você percebe o caráter delas. E existem algumas reações que mostram o nosso caráter. Quando alguém está em dor, como você reage? Isso mostra o teu caráter. Há uma correção, mostra o teu caráter. Há uma instrução, mostra o teu caráter. Quando você ganha um presente, a depender de como você age, com soberba, com alegria, com receptividade, mostra o teu caráter. Eu já mencionei outra vez que eu fui dar o mesmo presente para 2 colegas meus. Um recebeu com muita alegria, o outro recebeu com alegria, mas não, parecia até que ele estava com um pouco de inveja, com raiva, com alguma coisa. Eu não consegui nem entender. Para quem que eu vou dar o próximo presente se eu resolver dar? Porque recebeu bem, porque a reação dele mostrou o caráter dele, revela quem nós somos. A nossa reação a uma autoridade. Se um policial te para, você se ensoberbece ou você... Não, deixa eu saber responder, deixa eu ser humilde o suficiente. Inclusive tem um livro, eu não vou me recordar o título agora, em que o autor, e meu irmão estava compartilhando isso comigo. O autor escreve que ele estava andando com o cachorrinho dele e um policial chega montado a cavalo, bravo, e fala, viu, você tinha que ter posto a focinheira no teu cachorro, ele não podia estar andando aqui no parque sem essa focinheira, e fica bem bravo com o rapaz. A história é mais ou menos essa. E ele falou, a próxima vez que eu ver isso aqui, você vai ser preso, você vai responder de acordo com a lei, você vai ser punido. E o policial, e ele, não, desculpa, não tem nada de desculpa, você fez errado, não tem desculpa. E o policial bem bravo. Aí ele sai, começa a colocar a focinheira. Sempre que ele vê aquele policial, ele já fica meio preocupado. Passa um tempo, ele esquece da focinheira. E isso aconteceu. Ele esquece e aquele policial chega, ele fala, ai, agora é a hora. Aí o policial vem todo bravo, e antes do policial falar, ele já chega para o policial e começa a falar, me desculpe, eu estou errado, você tem que me punir, eu não deveria ter feito isso, eu vou ter que responder agora de acordo com a lei. Aí o policial, não, faz o seguinte, vai lá para o fundo, fica longe de mim e toma cuidado com isso aí. E ele falou que aquilo chocou ele, porque quando ele chegou para o policial de um modo diferente, aquele policial não sentiu mais vontade de confrontá-lo. Ele não teve mais aquele desejo de ir contra. A reação que ele teve ao policial mostrou o caráter dele e inclusive aplacou a ira do policial. Porque um desejo muito grande que as pessoas têm é simplesmente de contrariar. Você pode pensar igualzinho o teu irmão. A hora que um começa a falar, o outro quer ganhar, vocês estão falando a mesma coisa, mas ninguém está falando nada, e ninguém está falando a mesma coisa, está todo mundo discordando, e você não sabe mais a salada que está acontecendo ali. Por quê? Um quer ganhar do outro. Aí no final você fala, escuta, viu, se a gente pensar bem, a gente está pensando igualzinho. Isso aconteceu há pouco tempo comigo, não em casa, mas aconteceu há pouco tempo comigo com um rapaz. Eu falei, nossa, a gente pensa igual, mas a gente estava cada um pontuando o seu lado e parecia que eu queria ganhar, ele queria ganhar, eu queria ganhar, ele queria ganhar. Isso é natureza humana e nós temos que trabalhar com isso dentro de nós. O que você lê,
O que você ouve, os filmes que você vê, as músicas que você escuta, vão moldando e alimentando o teu inconsciente, o que você é. E quando você vai reagir, você solta tudo que está dentro de você. Quando você age, não. Agir é calculado, você dissimula. Não estou falando que você ou eu dissimulamos, mas nós podemos dissimular e enganar. E a Bíblia nos diz isso. Em Provérbios, coloca esse texto para a gente, capítulo 26, versículo 24. Olha o que diz o texto. Provérbios 26, versículo 24. Olha o que Salomão diz sobre o dissimular. Não dá para ficar por muito tempo, porque quem nós realmente somos vai ser demonstrado. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Versículo 25. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele. Cuidado os cristãos aqui, ó, o avisado vê o mal e se esconde. Não acredite em quem vem com conversa mansa. Isso não é prova de amor, é prova de tolice. Pois o seu coração está cheio de maldade. Versículo 26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Ele consegue esconder, mas uma hora ele vai reagir. Então nós temos que observar quais estão sendo as nossas reações. E nós podemos alimentar. E se você falar, Paulo, mas agora eu já me alimentei de um monte de coisa ruim, o que eu faço para corrigir tudo isso? É fácil, começa a se alimentar de coisas novas. Você sabia que a cada 10 anos, todos os teus ossos, tuas células, teu corpo é completamente novo? Você não é mais aquele, o teu osso, as tuas células vão rejuvenescendo, não é rejuvenescendo, elas vão se reproduzindo e sendo células novas. Então você pode até pensar que cada ano que passa está ficando mais novo, só que o problema é que elas estão sendo copiadas. Então por conta disso é que elas não têm mais a mesma qualidade do que da original. Mas elas são células novas. E essas células novas, a cada 10 anos, te formam um novo homem físico ou mulher físico. Teu cabelo não é mais o mesmo, teus olhos, nada mais em você é o mesmo do que de 10 anos atrás. Por isso, se você tem o hábito, por exemplo, de fumar, se você parar de fumar, daqui 10 anos será como se você nunca tivesse fumado. E isso é um fato físico do nosso corpo. E se você falou, Paulo, já me alimentei de um monte de filmes e coisas ruins, o que eu faço agora? A mesma comparação. Começa agora, a partir de hoje, parar de se alimentar dessas coisas ruins e se alimentar de coisas boas. Qual o resultado disso? Você vai fortalecer a sua fé. Primeiro item para fortalecer a sua fé: servir a Deus de forma ativa. Qual a diferença de servir ativa e passivamente? Passivo, lembra sempre, é o mais facinho. É sentar no sofá e assistir uma pregação. Ativo é ir pregar, é montar um grupo de estudo na tua casa, é chamar pessoas para falar de Jesus Cristo, é montar um material ou fazer um panfletinho, evangelizar na rua ou no teu trabalho falar de Jesus Cristo. Isso é servir a Deus de forma ativa. E isso vai fortalecer a sua fé com base em Tiago capítulo 2, versículo 17, Efésios 6:8, Gálatas 6:17, Abacuque 2:4. São todos textos e Hebreus 11:38. A segunda forma, como nós já mencionamos, 1 Coríntios 15:33, é andar com pessoas boas e sábias. Ande, converse, faça perguntas e ouça pessoas que têm fé, pessoas de fé, e assim você fortalece a tua fé. Provérbios 13:20, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Muitas das aflições na sua vida podem estar acontecendo porque você está com pessoas erradas. Joga Jonas para fora do barco para você ver. A tempestade acalma. Que culpa os marinheiros tinham? De estarem com uma pessoa errada dentro do barco. Eles estavam sofrendo a consequência do pecado de Jó. Eles não tinham a culpa de Jonas, perdão. Eles não tinham a culpa de Jonas, mas eles estavam sofrendo as consequências do pecado de Jonas. Por exemplo, você é um pai e uma mãe que trata mal seu filho, bate no seu filho quando ele é pequeno, maltrata ele. Ele não tem culpa disso, mas ele está sofrendo a consequência, ele está sofrendo os efeitos do seu pecado. Você vai responder perante Deus. No reino dos céus ele vai ter a vida eterna e a salvação, mas ele sofre enquanto estamos na terra, porque somos sementes do pecado. Nós sofremos a consequência do pecado de alguém com quem estamos andando, do nosso pai, no caso de Jonas, por exemplo. Portanto, as más associações corrompem os bons costumes. Fuja de más associações. Ande, converse, faça perguntas, esteja ao lado, escute pessoas de fé. Pessoas de fé. Não é só com os sábios. Quem tem fé já tem um grande passo de sabedoria, e eu já poderia dizer, já é uma pessoa sábia. Lembre-se que nós podemos crescer em sabedoria. Tem gente que fala, Paulo, é fácil ter sabedoria. A Bíblia diz, peça que Deus dá liberalmente a quem pedir. Então eu vou acordar cedo, vou pedir, não vou mais assistir nada sobre sabedoria, não vou mais ler provérbios, que é só pedir e eu recebo.
Verdade, a partir do momento que você pede, você já começa a demonstrar a tua fé em Deus, já é um grande passo de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas Jesus crescia em sabedoria, então nós podemos crescer em sabedoria. Anda com os sábios e será sábio. Nós também devemos andar com pessoas sábias. Portanto, se você quer fortalecer a tua fé, sirva a Deus de forma ativa. Se você quer fortalecer a tua fé, ande, converse, faça perguntas, esteja ao lado de pessoas de fé. Terceiro, se exponha menos ao que diminui a sua fé. Salmo 101, versículo 3. Não precisa abrir sua Bíblia. Salmo 101, versículo 3. Salmos 101, versículo 3. Repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem a vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. E eu gosto quando ele diz no versículo 1: cantarei lealdade e justiça a ti, ó Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro em minha casa, e viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. A Bíblia nos diz que nós devemos, deixa no Salmo, se puder deixar aqui o 101 versículo 3, a Bíblia nos ensina que nós devemos estar longe de tudo que nos causa prejuízo e enfraquece a nossa fé. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. É esse tipo de conduta que nós devemos ter perante Deus, estar longe daquilo que diminui e enfraquece a nossa fé. Paulo, é meio que consequência, você falou que a gente tem que andar com os sábios, então acaba, de fato, esse item é uma consequência do anterior. O importante é nós darmos essa ênfase, de nos alimentarmos da palavra de Deus, estarmos com os sábios, e não só nos afastarmos de quem não é bom, mas do que não é bom. Por isso é importante a música que você ouve. Música é importante. A música tem estudos científicos que demonstram que elas causam um impacto emocional em nós maior do que qualquer um que você pode imaginar. E um músico, o cérebro dele funciona de um jeito completamente diferente do que qualquer outro artista. A pessoa pode ser um skatista, um surfista, gostar de qualquer esporte, mas se ele é um músico de excelência, vários estudos, isso você pode depois pesquisar e você vai encontrar, mostram que quando a mente de um músico funciona de uma forma diferente, quando ela é exposta a sons variados. Por quê? Porque Deus fez o ser humano assim. Quando Davi tocava, o bicho saía de Saul, ia embora. Davi tocava e o espírito maligno de Saul sumia. Quando Eliseu iria fazer uma revelação, ia entregar uma palavra de Deus, ele falou: chame para mim um tangedor, alguém que toque e cante, em 1 Reis. Consequência, o que nós podemos colher disso? O que nós ouvimos, com quem andamos, o que lemos, não é apenas com quem você anda, mas do que você está se alimentando. Será que Jesus Cristo conseguiria entrar dentro do teu carro e ir de Vaiporã até Londrina ouvindo as músicas que você ouve? Eu espero que sim. Eu tenho quase certeza que todo mundo responderia que sim. Não, você não precisa nem responder essa pergunta, mas ela é reflexiva para nós analisarmos o que eu ouço. Jesus assistiria os filmes que você assiste, leria os livros, veria o que você vê, andaria com quem você ouve? É uma pergunta simples, mas talvez seja aplicado para alguns de nós, e nós temos que tomar esse cuidado. Portanto, se expor menos àquilo que nos causa dano e enfraquece a nossa fé. Dessa forma, nós fortaleceremos a nossa fé, servindo a Deus de forma ativa, dando tudo que nós temos, andando com pessoas de fé, fazendo perguntas para ela, conversando, ouvindo, aprendendo delas, se afastando daquilo que enfraquece a nossa fé. Romanos 10, 17. Não precisa abrir sua Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz agora o penúltimo ponto de como nós fortalecermos a nossa fé. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Deixa eu até ver como está. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se nós queremos fortalecer a nossa fé, nós temos que ouvir
a mensagem de Cristo. Em algumas versões, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É através da mensagem de Cristo que nós ouvimos sobre a palavra de Cristo, e é assim que nós fortalecemos e aumentamos a nossa fé. Por isso, ler a Bíblia todos os dias. Paulo, eu não consigo ler, eu nem sei ler, Paulo, e agora, estou em pecado? Não, você pode ouvir a Bíblia. Hoje tem CD, você compra um pendrive, você coloca no teu carro, você põe no teu quarto e você escuta a Bíblia falada. Quem tem celular ainda, tem aplicativos aí que você aperta, você consegue ouvir todas as versões, você consegue ver hebraico, grego, alemão, russo, tudo que você quiser, e rapidinho. E o áudio de tudo isso ainda, você se alimentando da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É assim que nós vamos fortalecer a nossa fé. Um item fundamental: servir a Deus de forma ativa, andar com pessoas que têm fé, se afastar de tudo aquilo que enfraquece a nossa fé, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Você veja que esses três últimos parecem ser meio consequência um do outro, só que se eu não digo, talvez você nunca vai pensar, se eu ler a palavra de Deus, será que dessa forma eu fortaleço a minha fé? Com certeza. Inclusive testemunhos de fé de pessoas que presenciaram e tiveram momentos extraordinários fortalecem a nossa fé. E por último, Lucas 6:44, para nós fortalecermos a nossa fé. Lucas 6:44. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. O que nós precisamos fazer para então edificar e fortalecer a nossa fé? Eu conheço o grau da tua fé pelos frutos dela. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque como é que eu vou conhecer a tua fé sem os frutos dela? A árvore é conhecida pelo fruto. Como que eu faço para conhecer o nível da tua fé, a força dela? Pelos teus frutos. Se pelos frutos da tua fé eu conheço o nível da tua fé, como que eu faço para ter um nível maior de fé? Aumento os frutos da minha fé. E como que eu faço para aumentar os frutos da minha fé? Produzo mais frutos para o reino de Deus, com ações diárias. Essas ações vão desde leituras bíblicas até amor ao próximo, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Uma vez uma pessoa me disse assim: vamos dizer que eu gosto de bastante barulho, então eu tenho que fazer barulho no ouvido do meu colega, porque eu gosto de barulho? Não, você gosta de barulho, então você quer que façam algo que você gosta, então faça para ele algo que ele gosta, fique quieto. É um exemplo, já que ele não gosta de barulho. O que isso quer nos dizer? Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então eu conheço a força da tua fé pelos frutos da tua fé. Então se você quer força maior na tua fé, produza mais frutos para o reino de Deus. Se você pode fazer isso na internet, se a gente olhar o Facebook de uma pessoa, você já consegue dizer bastante da fé dela. Ainda mais se você tem pessoas que não sabem, mas eu não sei direito qual rede social e como que funciona certinho, mas tem algumas redes sociais que você consegue saber o que a pessoa viu, o que ela clicou, o que ela curtiu, e tem gente que não sabe disso. Aí dá para você saber mais ainda da fé dela, porque ela nem sabe dela tá lá vendo um monte de coisa que não deve, curtindo um monte de coisa que não pode. Aí você fala, agora estou começando a conhecer um pouco mais da fé, do nível de fé dessa pessoa. Isso não é para a gente se mostrar para outros ou não, mas para nós mesmos refletirmos dentro de nós. Nós não podemos viver uma fé hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas conosco, com nós mesmos. Se alguém chegar para você e falar, você crê em Deus? Ah, eu creio, mas por quê? Você sabe dar a razão da esperança que é em vós, como diz em 1 Pedro? Não, eu não sei de nada disso aí, eu vivo e você acredita no que a Bíblia diz? Não, eu não acredito nisso aqui que a Bíblia fala, nem nisso. Mas você se diz um cristão? Me digam, isso é hipocrisia. É você não saber nem o que está vivendo. Ah, eu acredito na Bíblia, mas eu acho que não é errado não. Como o apóstolo Paulo diz ali, imoralidade, lascívia, eu não acho que isso é pecado. Então você é um hipócrita ao dizer que crê, mas não crê. É como se você fosse... Eu lembro de um vídeo em que eu ouvi um ateu dizendo assim, numa entrevista. Ele olhou e falou, agora eu estou vendo que eu estou mentindo para mim mesmo. E nós temos que tomar mais cuidado para nem eu e nem você incidirmos nesse erro de mentirmos para nós mesmos se somos ou não somos algo e passarmos a alterar os nossos frutos. Quer fortalecer a tua fé? Mude os frutos dela. Aí quando eu olhar, não eu olhar, mas quando você olhar os frutos, você vai conhecer a força da tua fé. É assim que nós fortalecemos a fé. E por que fortalecer a fé? Para ter mais paz, porque Jesus veio trazer para nós paz, salvação, felicidade eterna e vida eterna. E se nós obedecermos a palavra dele, nós vamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Nós vamos ter um casamento abençoado. Se escutarmos os conselhos bíblicos de Provérbios, de Mateus, de Eclesiastes, de todas as escrituras, nós vamos construir uma família melhor e uma história melhor, seja ela financeira, espiritual ou emocional. Deus quer o melhor para nós.
Teve um rapaz que falou assim: eu não creio que Deus quer que a gente seja abençoado aqui na terra. Aí ele falou: isso aí era para o Antigo Testamento. Eu falei: você acha mesmo que no Antigo Testamento era bom ser abençoado na terra e no Novo ficou ruim ser abençoado na terra? O que mudou da nova aliança é que com o sacrifício de Cristo na cruz, foi substituído os sacrifícios de animais por um sacrifício eterno e verdadeiro, por um sangue puro e perfeito, que quando eu crer nele, eu vou ser salvo mediante a minha fé. Isso não dependerá de mim, isso vai me trazer a paz e a garantia de que eu vou habitar nas moradas eternas para o resto da minha vida, e é isso que eu quero. E é isso que eu tenho certeza que cada um de nós aqui queremos, e nós vamos conseguir mediante a força, ao fortalecermos a nossa fé, porque nós acabamos de aprender que nós somos salvos pela fé, e isso não vem de nós, mas nós provamos a nossa fé pelas nossas obras. As nossas obras confirmam e testificam da nossa fé. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós estaremos, e eu, porque eu quero aplicar tudo isso que eu falei também, eu não sou perfeito, tenho certeza que nós iremos sair a partir de hoje fortalecidos para a honra e glória do nome do Senhor. Crie um compromisso de ler a palavra de Deus todos os dias. Se você não faz um culto doméstico na tua casa, começa a fazer um culto doméstico. Se você fala mal dos teus pais, para de falar mal deles. Se você tem hábito de assistir filmes, eu não estou aqui criando um monte de dogma, teoria e regra de pecado não é pecado, mas eu não consigo ver um filme de terror trazendo benefícios para nós. Ao contrário, aquilo vai enchendo você de cenas perturbantes para o teu dia e vai construindo algo dentro de você que com certeza não é aquilo que o Espírito Santo deseja para dentro de nós. Estou dando um exemplo pontual, não estou dizendo que é pecado assistir filme, não estou dizendo isso, mas começa a partir de hoje trocar as tuas obras, as tuas atitudes, e mudarmos e fazermos isso, ensinando o caminho, a criança no caminho que deve andar, dando um testemunho na empresa, e nós vamos dar frutos, crescermos, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Então se eu quero uma árvore boa, eu preciso produzir bons frutos. Estamos na tua presença, ó Deus, nesta noite. Eu coloco em tuas mãos a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem e que de bom grado irão edificar e fortalecer a sua fé através de servir ao Senhor de uma forma ativa e não apenas uma forma passiva, agir de modo mais intenso para o reino de Deus. Eu sei, ó Deus, que muitos aqui irão trocar o grupo de amizades, irão andar, conversar e fazer perguntas para pessoas de fé, e assim fortalecer a sua fé, produzindo frutos para o reino de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos nessa noite irão se afastar das coisas que contaminam os olhos, porque a tua Bíblia diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu não quero pôr coisa má diante dos meus olhos, mas quero servir ao teu nome e glorificar ao Senhor por todos os dias da minha vida. Eu peço ao Senhor, ó Deus, abençoa-nos e livra-nos do mal, nos dando sabedoria para prudentemente discernirmos aquilo que é correto do que não é, para podermos gerenciarmos a nossa vida na terra e a nossa salvação para a honra e glória do teu nome. Amém.